De volta às aulas de Física 1 do Universo Exato, neste tópico 2 do capítulo 2, vou apresentar o conceito de velocidade instantânea e demonstrar como calculá-la. Ao final, vou resolver um exercício para fixar melhor a teoria mostrada. Em alguns casos, precisamos saber a velocidade em que uma partícula se encontra em um determinado instante de tempo. Um exemplo claro dessa condição é quando se quer saber a velocidade de um carro em uma autoestrada. O policial usa o aparelho de radar que mede a velocidade instantânea a cada momento. Não importa se você viajou o tempo todo a uma velocidade média de 80 km por hora, mas no exato momento que você passa pelo radar, foi quando deu aquela coçadinha no pé e você pisou um pouco mais no acelerador. O radar vai detectar sua velocidade naquele instante de tempo, desconsiderando todo o resto de sua viagem. Mas qual a definição e como calcular a velocidade instantânea? Para entender o conceito de velocidade instantânea, vamos pegar o gráfico posição-tempo da aula anterior. Agora, vamos ampliar para dar um foco na seção que mostra o deslocamento entre o ponto A e o ponto B. Vimos na aula passada que para calcular a velocidade média do ponto A ao ponto B, por exemplo, basta pegar a diferença entre a posição final menos a posição inicial, ΔX, e dividir pelo tempo gasto, ΔT, entre um ponto e o outro, que é dado pela inclinação da reta em azul. Mas agora queremos saber a velocidade instantânea no ponto A, exatamente naquele momento. Para isso, vamos andar com o ponto B na curva, fazendo com que ele se aproxime cada vez mais do ponto A. Se continuarmos a aproximar cada vez mais o ponto B do ponto A, chegaremos em uma condição em que ΔX e ΔT são infinitesimalmente pequenos e a inclinação da curva será a curva tangente ao ponto A, traçada em verde aqui no gráfico. Portanto, velocidade instantânea é dada pela inclinação da reta tangente à curva do gráfico posição-tempo, no ponto de interesse, que no nosso caso é o ponto A. Então, para saber o seu valor, devemos calcular o limite da razão entre ΔX dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero, que nada mais é do que a derivada da função deslocamento x em relação ao tempo t. A velocidade instantânea pode ser positiva, negativa ou zero, tal como na definição do deslocamento. De agora em diante, quando falarmos apenas em velocidade, estamos nos referindo à velocidade instantânea. Falaremos velocidade média quando for o caso. Quando a inclinação da curva no gráfico posição-tempo for positiva, a velocidade é positiva. Quando a inclinação for negativa, a velocidade é negativa. E a velocidade será zero quando não há inclinação da curva, no pico do gráfico, por exemplo. Assim como na velocidade escalar média, a velocidade escalar instantânea não possui direção associada, portanto, não contém sinal algébrico. Vamos resolver o exemplo abaixo para reforçar os conceitos mostrados nessa aula. Exemplo 2.1 – Velocidade média e velocidade instantânea. Uma partícula se desloca de acordo com a equação x igual a menos 3t² mais 6t mais 10, onde x é a posição, dada em metros, e t é o tempo, dado em segundos. Letra A. Calcula a velocidade média de t igual a 0 até t igual a 1 segundo e de t igual a 1 segundo até um tempo de 3 segundos. Determine a velocidade instantânea da partícula num tempo 1,5 segundos. Para resolver o exercício, vamos plotar o gráfico posição-tempo da função dada. Temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo, onde A, B, C e D são os pontos em cada intervalo de tempo de 1 segundo.
Da letra A, para calcular a velocidade média de um tempo zero até o tempo de 1 segundo, ou seja, de A até B, temos que a velocidade média entre A e B é igual a posição em B menos a posição em A, dividido pelo tempo B menos o tempo A, que é igual a um deslocamento de 3 metros no intervalo de 1 segundo. Ou seja, a resposta é uma velocidade positiva de 3 metros por segundo. Para calcular a velocidade média entre um tempo de 1 segundo e um tempo de 3 segundos, ou seja, do ponto B ao ponto D, temos que a velocidade média de B até D é igual à posição de D menos a posição de B, dividido pelo tempo em D menos o tempo em B, que é igual a menos 12 metros dividido por 2 segundos. Ou seja, temos uma velocidade média negativa de 6 metros por segundo. Confirmando esse valor com a inclinação da reta traçada no gráfico, que é negativa. Agora, para calcular a velocidade instantânea da partícula num tempo de 1,5 segundos, precisamos saber o valor da tangente do ângulo de inclinação da reta, traçada em verde no gráfico. Ela é calculada através da derivada da equação deslocamento x em função de um tempo dt. Portanto, a derivada de menos 3t ao quadrado mais 6t mais 10 em função do tempo é igual a menos 6t mais 6. Então, para calcular a velocidade instantânea num tempo 1,5 segundos, basta substituir o tempo na derivada calculada anteriormente. Temos que menos 6 vezes 1,5 mais 6 é igual a menos 3 metros por segundo. Portanto, essa é a velocidade instantânea num tempo de 1,5 segundos. Com isso, vamos finalizar essa aula por aqui. Só relembrando, não esqueçam de assinar o canal do Universo Exato. Só assim vocês ficarão por dentro das novidades e de todo o conhecimento disponibilizado pelo canal. Até a próxima!